Pai do Senhor, povo de Deus, estou aqui com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Provérbios, aqui, Bíblia Sagrada, no capítulo 1, a partir do versículo 20, que tem como epígrafe o convite da sabedoria. A palavra de Deus está escrita assim: a sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta a sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês ingênuos amarão a iniquidade? E vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Mas porque clamei, e vocês se recusaram a ouvir, porque estendi a minha mão, e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho, e não quiseram a minha repreensão. Também darei risadas das desgraças de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar, como a tormenta. Quando a calamidade chegar, como o redemoinho. Quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o seu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua própria conduta, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os ingênuos são mortos, porque se desviam da sabedoria. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Eita, irmão, que palavra forte nessa palavra aqui, em Provérbios 1, a partir do capítulo 20. Muito forte essa palavra. Aqui no versículo 28 diz assim: então eles me invocarão, mas eu não responderei. Né? Então, irmão, é muito forte isso aqui. Deus está dizendo que vai chegar um dia que a gente vai buscar Ele, invocar Ele, e Ele não vai responder, né? Porque a gente rejeitou tudo isso aqui que eu li para trás, né? A sabedoria gritou nas ruas, nas praças, na cidade, no alto das muralhas, né? Então, eu não vou ter a desculpa de dizer: mas eu não ouvi a palavra de Deus, eu nunca vi essa palavra, ninguém pregou para mim. Então, irmãos, não tem desculpa, porque foi pregada nas ruas, nas praças, né? No alto das muralhas, que nem está dizendo aqui, né? E muitas das vezes as pessoas ficam zombando, né? A pessoa vai levar uma palavra do Senhor Jesus, né? As pessoas ficam zombando de nós, né? Acontece muito. Então esses aqui, né? E outros também que praticam a iniquidade, né? Porque aqui diz assim: até quando vocês ingênuos amarão iniquidade, né? Amarão pecado, né? Então essas pessoas, Deus está dizendo que vai clamar a Ele, e Ele não vai responder, né? Ele não vai responder. Por quê? Porque odiaram a sabedoria, né? Não quiseram a sabedoria, não quiseram o conhecimento, né? Então, irmãos, a gente tem que dar ouvidos à palavra do Senhor, né? Tem que dar ouvidos à palavra do Senhor. Aí aqui na parte B do versículo 28: sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Tá vendo? Então vai ter dias da gente sair à procura de Deus, à procura de Jesus, a gente não vai encontrar, né? Não vai encontrar. Porque aqui no versículo 25,
Pelo contrário, rejeitarão todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também darei risada das desgraças de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Então, Deus vai estar dando risada das nossas desgraças, né? Aqui a palavra de Deus, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, né? Então, a gente que não der ouvidos à sabedoria, o conhecimento, deixar a zombaria, deixar a iniquidade, deixar o pecado, quando a gente clamar a Deus, quando a gente for buscar a Deus, Ele vai ficar fazendo isso, né? Zombando de nós, assim como nós zombemos dele, entendeu? Então, não tem como a pessoa dizer, eu nunca vi essa palavra, não pregaram para mim. Está escrito aqui no começo, aqui, foi pregado, foi gritado, ó, a sabedoria grita nas ruas, né? A palavra de Deus, nas ruas, nas muralhas, né? Então, tudo isso que a gente rejeitar, Deus também vai nos rejeitar, né? Aí aqui no último versículo, é o 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, né? Então, irmãos, nós que damos ouvidos à palavra do Senhor, pratica a palavra do Senhor e vive a palavra do Senhor, quando chegar esse dia, a gente não vai temer, né? Porque aqui Deus diz, mas o que me der ouvidos, quem der ouvidos à palavra do Senhor, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então a gente vai habitar seguro, sem temor do mal. Por quê? Porque a gente está firmado na palavra de Deus, está com as armaduras de Efésios 6:10, né? Que as armaduras espirituais, né, irmãos? Então, irmãos, uma breve reflexão sobre aqui a palavra de Deus, né? E uma palavra muito forte mesmo, né? Que a gente tem que colocar em prática, né? Também não é só ler e dar uma breve reflexão e depois ir fazer as coisas erradas, não. Fazer iniquidade, pecar, fazer coisas que não agradam a Deus. Então, é pregar a palavra e viver a palavra, né? Então, irmãos, eu trouxe essa palavra de Deus aqui para a gente refletir para os nossos corações, né? Para a gente ter uma sabedoria, a gente ter um conhecimento da palavra de Deus, né? Porque a gente diz assim, mas eu não sei, mas Deus diz, eu vou colocar o meu Espírito sobre vocês, né? E vai nos ensinar as palavras, né? A sabedoria e o conhecimento. Então Deus nos coloca o Espírito Santo dele para nos consolar, para nos dar o entendimento e a sabedoria da palavra de Deus. Então, irmãos, eu agradeço aqui a Deus pela essa rica oportunidade de estar levando essa palavra, né? Essa breve reflexão. Que Deus venha nos abençoar, né? Em nome de Jesus, a nossa família, a nossa casa, a nossa vida, e que a gente não chegue esse dia, né? Esse dia mau. E se a gente chegar, que a gente esteja, né? Que a gente tenha ouvido a palavra do Senhor para habitar seguro, tranquilo e sem temor do mal. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite. Eu não sei que hora você vai ver esse vídeo. Em nome de Jesus. Amém.